Boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal e começa agora mais um Oeste Sem Filtro. Nesta edição especial, vamos acompanhar juntos tudo o que foi notícia neste ano, com as análises precisas dos nossos comentaristas. E abrimos o programa de hoje com um assunto internacional. Antes mesmo de tomar posse, o presidente americano Donald Trump já participava da articulação para costurar um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. A negociação colocou os Estados Unidos no comando das tratativas e reforçou o papel de Trump como principal interlocutor internacional no conflito. Donald Trump anunciou hoje que um acordo de reféns foi alcançado entre Israel e Hamas e que os detidos pelo grupo terrorista serão liberados em breve. Abre aspas. Temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Serão liberados em breve. Obrigado. Em outra publicação, o republicano lembrou da importância da vitória dele nas eleições americanas para o cessar-fogo em Gaza. Aspas novamente. Sinalizou ao mundo inteiro que a minha administração procuraria a paz. O presidente eleito afirmou ainda que sua equipe de segurança nacional vai agir com Israel para promover a paz através de força no Oriente Médio. Ana, começamos com você, uma boa notícia aí, esse anúncio do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Claro que ainda é um começo, vai começar aí com a liberação de reféns e o fim dos bombardeios, mas claro que tem muitos desafios pela frente. Agora quero te ouvir o peso da vitória de Donald Trump nessa negociação entre Israel e o Hamas. Vamos lá, Paula. Nós precisamos voltar na primeira administração do Donald Trump. Na primeira administração dele, ele já estava costurando e já com páginas bem avançadas os famosos acordos de Abraão, né? Acordos de paz ali entre Emirados Árabes, Israel, que traria um pouco de sossego, digamos assim, para o Oriente Médio. E veio a pandemia e a eleição, aquela eleição confusa, conturbada de 2020. Ele acabou saindo da Casa Branca e os acordos de Abraão, eles não foram concretizados da maneira que Donald Trump estava trabalhando, que sonhava para a paz naquela região. Pois bem, 4 anos de Antony Blinken mais Joe Biden, todos nós hoje, o mundo hoje sabe o desastre que foi. O começo ficou óbvio, né? Naquela saída do Afeganistão catastrófica, já no começo da administração de Donald Trump, de Joe Biden, agosto de 2021. Então ali já ficou estabelecido para o mundo que seria um governo fraco, e foi se enfraquecendo ao longo dos anos. Então, Paula, essa é a primeira vitória de Donald Trump, mesmo antes de entrar na Casa Branca. Quem amarrou esse acordo todo foi o enviado especial dele na equipe de segurança nacional, o Steve Witkoff, ele que sentou com Netanyahu e fez pressão também em Netanyahu. Porque esse acordo de cessar-fogo, Paula, entre Israel e o Hamas, ele está sendo costurado desde maio. No entanto, até agora, Netanyahu não queria construir esse acordo, o Hamas também não queria abrir mão de outras coisas, e só agora que Donald Trump sentou com Netanyahu e fez pressão também em Netanyahu para que um acordo fosse alcançado. O Donald Trump também sempre foi muito aberto em relação ao que você mencionou, paz através da força, que é uma frase muito famosa da campanha e também da administração, vejam vocês, de Ronald Reagan na Guerra Fria nos anos 80. Ele governou os Estados Unidos ali dentro da Guerra Fria exatamente com esse slogan, exatamente igual, paz através da força. E o Donald Trump prometeu que ele não faria apenas ameaças ao Hamas, que ele entraria pesado contra o Hamas, e claro que isso ajudou a caminhar para esse acordo. O que nós esperamos agora, Paula, o que ainda não sabemos, são os nomes desses reféns, porque até hoje, durante a administração de Joe Biden, os americanos não sabem quantos reféns, na verdade, foram mortos, quantos reféns ainda estão vivos,
quantos são americanos. Isso tudo vai começar a acontecer a partir de agora. Essa é a primeira fase da entrega dos reféns nesse acordo de cessar-fogo, e uma segunda fase será anunciada daqui a 16 dias. Os americanos muito apreensivos, porque aqui ninguém aguentava mais essa instabilidade no Oriente Médio, mas também uma instabilidade doméstica, já que essa instabilidade lá no Oriente Médio traz uma instabilidade doméstica no questionamento de quantas células terroristas estão aqui dentro depois da política de fronteiras abertas do Biden durante 4 anos. Essa é uma pergunta que Donald Trump também vai querer responder, e de maneira firme. Ele também vai querer trazer paz através da força para os americanos. Cauty, quero te ouvir também. A Ana bem lembrou que esse acordo, essa negociação vem sendo discutida ao longo desde de maio do ano passado, e agora com a vitória de Trump, então se concretiza, a gente está acompanhando. Agora, queria te ouvir os desafios de um cessar-fogo. Tem algumas etapas a serem cumpridas, tem a entrega dos reféns por parte do grupo terrorista Hamas, Israel também vai entregar alguns prisioneiros ali, mas também, depois disso, tem outras etapas, a reconstrução de Gaza e um detalhe. Aliás, um desafio ainda maior que a questão ali da ocupação de território, que é um problema quase insolúvel ali no Oriente Médio. Eu queria te ouvir também em relação a isso, Cauty. Pois é, esse é só o primeiro passo, porque primeiramente precisa ver se esse cessar-fogo será ou não respeitado, porque a coisa mais normal, infelizmente, em situações de conflito como essa, é violar o cessar-fogo. Já aconteceu no outro cessar-fogo que ocorreu em 2023, logo após o início da guerra, pode acontecer agora. Hamas vai ter que liberar 3 reféns por semana, basicamente, e Israel, aparentemente, estou lendo aqui as últimas informações da mídia israelense, vai se retirar daquela faixa de território que vai entre o Egito e a faixa de Gaza, chamado Corredor Filadélfia, que é um território onde passam ainda enormes túneis do Hamas que transportavam de tudo, armas, munições, até drogas, entre outras coisas. Então, temos essa questão, e a gestão do território em Gaza vai ser um problema, porque se de um lado, se Israel se retirasse de um dia para o outro, Hamas voltaria a ocupar Gaza, voltaria a dominar a faixa de Gaza e voltaria em tempos rápidos a atacar Israel. Ao mesmo tempo, Israel não pode ocupar a faixa de Gaza ad eternum, porque são 1,6 milhão de pessoas que moram lá, palestinos, não podem ser assimilados à população israelense, não podem ser expulsos também de lá, e ao mesmo tempo Israel não pode pedir para o Egito tomar conta de Gaza, até porque o Egito não quer isso. Então já está se falando na Europa de enviar uma missão de paz, tropas internacionais de peacekeeping para tentar manter o controle da faixa de Gaza e evitar que o Hamas volte a criar um estado terrorista, basicamente, lá nessa faixa de território. Então estamos ainda no começo de um longo percurso, e o ponto fundamental é quem vai colocar o dinheiro para a reconstrução de um território que foi devastado por 15 meses de conflitos, que lembramos, conflito que iniciou porque o Hamas provocou essa guerra, iniciou atacando dia 7 de outubro de 23, o território israelense, invadiu basicamente Israel e provocou o maior massacre de judeus desde a Segunda Guerra Mundial. Então a destruição, a devastação em que se encontra hoje a faixa de Gaza é culpa do Hamas, e a reconstrução da faixa de Gaza será um grande dilema sobre quem vai pagar e como evitar que esse dinheiro caia nas mãos desse grupo terrorista. O presidente Donald Trump foi ovacionado no parlamento de Israel durante uma sessão especial. No seu discurso, Trump enalteceu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e destacou a parceria estratégica entre Estados Unidos e Israel. 20 reféns ainda vivos, mantidos pelo Hamas desde os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, foram libertados hoje. O primeiro grupo, com 7 pessoas, foi entregue pela manhã, e um segundo, com 13, foi libertado no início da tarde. 4 corpos de reféns, 3 israelenses e um nepalês, mantidos sob poder do Hamas, foram entregues na tarde de hoje às autoridades israelenses. Os terroristas deveriam devolver os corpos de 28 vítimas. Com isso, o paradeiro de 24 reféns segue desconhecido. O acordo de paz, com base num plano de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
previa que Tel Aviv liberasse 250 prisioneiros palestinos e 1.700 moradores de Gaza. Até agora, 1.968 prisioneiros foram libertados e recebidos por uma multidão em festa. Trump chegou a Israel e foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo presidente Herzog. Durante discurso no parlamento israelense, Trump foi ovacionado. O presidente americano elogiou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacando a coragem e patriotismo e confirmou que agora será um novo tempo. A new Middle East. I want to express my gratitude to a man of exceptional courage and patriotism, whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Trump chegou a ser interrompido por um congressista de esquerda que protestou contra a presença do republicano. Já Netanyahu classificou Donald Trump como o maior amigo que o Estado de Israel já teve. It's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. No American president has ever done more for Israel. And as I said in Washington, it ain't even close. It's really not a match. Donald Trump assinou um acordo com o Egito, Catar e Turquia, principais mediadores das negociações entre Israel e o Hamas para o fim da guerra em Gaza. O acordo garante o compromisso das partes com a implementação do cessar-fogo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos com você, Ana. Estamos vivendo aí uma semana histórica. Hoje mais um dia importante para o mundo. A gente vem falando aqui, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos há 10 meses, mas parece que já faz muito mais tempo, vários feitos. Hoje um discurso muito contundente no parlamento de Israel. Falou ali por mais de uma hora, disse que acabou com 8, 7 guerras, conflitos, né? Contra todos aqueles que dizem que ele é belicoso, um cara da guerra, ele é uma pessoa que quer a paz, que está construindo pontes. A gente sabe que a gente precisa olhar com muita cautela para esse conflito no Oriente Médio. É um passo de cada vez, mas qual o balanço, Ana, que você faz desse começo de cessar-fogo, de cumprimento de acordo com a entrega dos reféns por parte do Hamas? Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, querida. Seja bem-vinda de volta. Boa noite, Cauti, Silvio, meu mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa, iniciando a semana com a gente. Paula, o balanço dessa primeira fase é um balanço de esperança, claro, porque é uma região controversa, é uma região com guerras há muito tempo, mas isso não deixa que o nosso pragmatismo, o ceticismo, ele seja abandonado. Nós estamos falando de um grupo terrorista, da pior espécie, que assassina bebês, que degola crianças, que estupra mulheres e que, enfim, cometeu aquela barbárie toda do 7 de outubro de 2023. Agora, mesmo com ceticismo, porque nós estamos falando de um grupo de terroristas, de bárbaros, que não querem papo com a civilização ocidental e com os pilares do Ocidente, é um avanço porque o Donald Trump até deu uma entrevista ontem aqui para a Fox News e disse: eles também estão cansados. Eles estão cansados porque eles sabem que Israel tem uma força militar monumental
e que uma hora ou outra, Paula, vai dizimar esse grupo de um jeito ou de outro. Portanto, há 2 anos, no dia 7 de outubro de 2023, estávamos, lamentando, inclusive no 13 de outubro de 2023, estávamos há 6 dias lamentando e chocados com o 7 de outubro, mas esse 13 de outubro, de 2025, é um dia histórico. É um dia histórico. Queiram ou não, é um dia histórico. Acordos de paz foram iniciados, sim, só a primeira fase. Agora, nós temos que enaltecer a presença da força americana e da força de outros países, como você citou, Turquia, Catar, Emirados Árabes e o Catar, inclusive, que é um dos financiadores do Hamas. E mesmo assim o Catar sentou à mesa e disse: é hora de conversar, porque Donald Trump, logo de início, no dia 20 de janeiro, assim que ele entrou na Casa Branca, repito, ele que sempre bebe na fonte de Ronald Reagan, pegou o slogan do Reagan, paz através da força, e disse já no discurso de posse: eu seguirei com a paz através da força. E é isso que nós estamos vendo. E para finalizar, Paula, a imprensa brasileira, que semana passada estava dizendo que talvez Marco Rubio estava um pouco isolado, por isso que Donald Trump empurrou o Rubio para conversar com o Lula. No discurso de hoje, Donald Trump disse que Marco Rubio, secretário de Estado, e que articulou junto com o genro e o Witkoff, o Steve Witkoff, os 3 articularam todas essas conversas para chegar a essa primeira fase, a carta de 20 pontos. Donald Trump disse hoje que Marco Rubio vai entrar para a história como um dos maiores secretários de Estado dos Estados Unidos da América e do mundo. Bom, se isso for isolado, eu não sei onde Marco Rubio está. Algo mais a gente fala sobre a imprensa brasileira, Ana, na cobertura desse cessar-fogo. Deixa eu aproveitar que tem gente perguntando cadê Adalberto Piotto essa semana. Ele está de folga, tirou uma semaninha de férias e por isso teremos Carlo Cauti nos fazendo companhia durante essa semana no Estúdio de Oeste Sem Filtro. Cauti, seja muito bem-vindo, aproveitar os seus conhecimentos aí como professor de Relações Internacionais. Cauti, a gente sabe que esse é um plano de cessar-fogo que contempla ali 20 pontos, vários bastante delicados. A gente está só no começo e a gente sabe que uma das pontas aí desse acordo é um grupo terrorista. Então a gente precisa realmente ter muita cautela para analisar aí esse passo a passo. Ouvi um especialista hoje mais cedo falando que é que nem um paciente que está na UTI. O médico tem que ali toda hora monitorar porque qualquer deslize pode ser fatal nesse momento. Boa noite, Cauti. Pois é, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia. Boa noite ao nosso público. Porque os dois lados não confiam em nada um do outro e, aliás, o governo israelense ainda tem como objetivo punir os responsáveis do dia 7 de outubro, porque uma coisa é sair de Gaza, uma coisa é evacuar Gaza, respeitar o plano que foi assinado, o plano que foi aceito pelo governo israelense, outra coisa é deixar os responsáveis do 7 de outubro andando por aí. Isso não vai acontecer. Israel, em várias ocasiões, já demonstrou que corre atrás e pune os responsáveis de atrocidades, como aconteceu depois das Olimpíadas de Munique em 72, quando a organização terrorista Setembro Negro atacou a delegação israelense, matou muitos atletas, pegou reféns e depois o assassinou no aeroporto lá de Munique. Um desastre também de segurança da polícia alemã, e Israel nos anos seguintes pegou um por um todos os responsáveis na operação Vingança de Deus e cirurgicamente acabou com a liderança daquela organização que nunca mais se recuperou. É isso que vai acontecer também com o Hamas. Os líderes do Hamas que sobraram por aí é uma questão de tempo. Não terão uma possibilidade, eles vão ser um a um punidos pelo exército e pelo serviço de inteligência de Israel. Agora, e de novo, isso é outra coisa em relação ao plano de paz que prevê a retirada de Gaza, a reconstrução de Gaza, a volta
volta dos cidadãos de Gaza nas suas casas, e isso foi possível graças à mediação de Trump. É uma vitória do governo Trump. Mas antes de falar do Trump, só um ponto também para lembrar. Israel também pagou um preço altíssimo para esse acordo de paz que Trump impôs para o governo israelense. Teve que libertar milhares de presos nas prisões israelenses que não eram poetas ou não eram resistentes, né, não violentos, não eram Gandhi. Era um bando de assassinos, um bando de terroristas. Entre eles tem gente que até deu um tiro na nuca de um padre greco-ortodoxo lá em Gaza. Sim, são um bando de criminais da pior espécie que Israel está devolvendo para Gaza. Isso também foi imposto a Israel como condição para acabar com as hostilidades, mas isso também pode ser um problema, porque lembramos que o ataque do 7 de outubro ocorreu, foi organizado por Sinwar Anwar, que foi um dos líderes do Hamas libertados em 2011 por Israel. Então, assim, temos um problema potencial que o Serviço de Inteligência de Israel está já salientando. E terminando, esta é uma vitória para o Trump. É uma vitória dele, uma vitória a nível mundial, reforça a liderança dos Estados Unidos, inclusive a imprensa americana, que não é nada favorável ao Trump, nunca foi simpática ao Trump, está reconhecendo essa vitória do Trump. Eu queria até mostrar a capa do Time, na revista Time, que sempre foi muito crítica em relação ao Trump, e que hoje, aqui estamos vendo, acaba de sair 3 horas atrás, é muito nítida, fala o triunfo dele, his triumph. Então, assim, não tem outra interpretação possível, é uma vitória do Trump que impôs para os dois lados um acordo de paz. De um lado, Hamas aceitou devolver os reféns e aceitou também se exilar em parte, alguns membros da Hamas vão se exilar e vamos ver se não aceitar também acabar com a luta armada, e do outro, com o terrorismo no caso, e do outro, Israel aceitou devolver esses milhares de reféns. É basicamente 1.000 a cada um, se não me engano, refém, né? E por último, só queria mostrar também o Jerusalem Post, né, que também é um jornal lá de Jerusalém, que chama Trump de peacemaker, né? Chama um jornal em língua inglesa, né? Chama Trump de o fazedor de paz. Então, é uma vitória estrondosa para Donald Trump e, assim, ele só não ganhou o Prêmio Nobel da Paz porque as regras do Nobel da Paz prevê que é aquilo que foi feito o ano anterior que vale para ser eleito, mas com certeza ele é um fortíssimo candidato para o Nobel de 2026. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, bem-vinda. Nossa chefe, Carlo Cauti, meu amigo, bem-vindo também. Ana, minha parceira, Silvio, meu irmão. Olha, vocês já disseram o suficiente sobre o papel do Trump. Ele está desmentindo a narrativa segundo a qual ele viria para garantir a guerra, se possível, em dimensões mundiais. Não é o que está acontecendo. E também é evidente que nós não podemos considerar encerrada a questão. Isso é um passo muito importante. Fecha uma ferida, mas é mais uma ferida que fica, né? Quanto à punição dos responsáveis, ela já está em curso, né, Carlos? Alguns já sumiram daquela fotografia do Geraldo Alckmin. Sobrou o Alckmin por aí. Também esse aí não tem maior importância. E Israel faz isso historicamente, né? Chamada punição seletiva. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code
que está na tela. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. Deixa eu avançar um pouquinho nesse tema, Cauti, porque até o Augusto trouxe, né, uma questão que a gente está antecipando um pouco, claro, tem que ser um passo de cada vez, mas quem vai governar Gaza a partir desse cessar-fogo? E aí eu trago um dos pontos incluído naquela lista, né, de 20 pontos da negociação aceita tanto pelo Hamas quanto por Israel, sobre quem vai fazer a gestão da faixa de Gaza. E o ponto 9 diz o seguinte, que Gaza terá uma governança transitória temporária de um comitê palestino tecnocrático e apolítico, responsável pela administração diária dos serviços públicos e municipais para a população de Gaza. Um comitê que será composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, com a supervisão de um novo órgão internacional de transição, o chamado Conselho de Paz, que será liderado e presidido pelo presidente americano Donald Trump e também o ex-primeiro-ministro inglês Tony Blair. Então, só para a gente trazer aqui, isso é o papel, a gente diz que aceita tudo, né? Na prática, vai ser difícil aí executar essa gestão compartilhada de Gaza, Cauti? Pois é, e também, complementando, Paula, o ponto 13 desse plano fala que, abre aspas, Hamas e as outras facções vão aceitar de não ter nenhum papel no governo de Gaza, nem direto, nem indireto, em nenhuma forma. Então, repete 3 vezes que o Hamas não vai mais governar Gaza, ou seja, uma derrota para um grupo terrorista que desde 2005, basicamente, dominava a faixa de Gaza e 20 anos depois é retirado de lá à força sobre a ameaça dos americanos que impuseram esse acordo de paz. Então, a Hamas, de fato, ela perdeu e vai perder o controle de Gaza. Os líderes de Hamas que sobraram vão provavelmente ser obrigados ao exílio, né? E, aliás, continuo lendo aqui, todas as infraestruturas militares, terrorísticas e ofensivas, inclusive os túneis e plantas de produção de armas, serão destruídas e não reconstruídas. É o fim do Hamas. Hamas vai, segundo o ponto 3 do plano de paz, o Hamas não vai mais existir. Então, o ataque do 7 de outubro, o ataque terrorista do 7 de outubro, provocou, 2 anos depois, o fim do Hamas, porque o Trump decidiu impor com a força a vontade dos Estados Unidos de impor a paz naquela região e o grupo não vai mais existir. Agora, claro, você pode acabar com instalações terrorísticas, pode eliminar os líderes. A ideia, esta infelizmente permanece, mas essa é outra batalha, uma batalha política que deve ser levada adiante. E também, também complementando, Paulo, se a gente vê as imagens agora que vêm de Gaza, que são facilmente reperíveis nas redes sociais, o Hamas, agora que Israel se retirou, a primeira coisa que eles fizeram, a primeira coisa, não foi distribuir comida, dar auxílio à população, beneficiar as famílias, não, foi matar os rivais políticos. Eles estão indo casa por casa, eliminando fisicamente membros de clãs rivais, né? Agora que o Israel não está mais presente, eles estão fazendo vingança contra pessoas que, segundo eles, colaboraram com Israel. Mas, na verdade, é para tentar eliminar possíveis rivais políticos. Então, assim, eles são são palestinos contra palestinos. Então, é a brutalidade ao estado mais puro, só para contextualizar a situação. E também o que vai acontecer em Gaza? Possivelmente os países árabes vão ter que intervir, vão ter que formar uma coalizão para colocar muito dinheiro para a reconstrução, vão ter que assumir um compromisso também de administrar o território, possivelmente outros países vão enviar tropas de paz, a ONU possivelmente vai enviar tropa de paz, mas vai ser complicado desmantelar uma rede terrorista como a do Hamas. Historicamente, esse tipo de acordo é imposto
por uma nação que seja mais forte, caso dos Estados Unidos. Agora, os países que referendaram o acordo têm de cuidar disso. Agora, não podemos acreditar que o pessoal que ainda milita no Hamas seja recuperável. Eles não são. Isso vai acontecer. E você vai ter de tratar esses caras como se deve. Pois é, são milhares, né? Só terminando, Paula, só complementando, se a gente vê também, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora, nesse instante, em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, com esse acordo de paz. Não sei se temos a foto, a nossa produção, para ver, né, a fotografia do acordo de paz. Lá a gente vê quem está e quem não está. 30 países foram convidados. Entre eles, o Azerbaijão, o Paquistão, foram convidados a Índia, até o Paraguai foi convidado. E o Brasil? O Brasil não. O Brasil não foi convidado. Até o Japão, que está do outro lado da Indonésia, do outro não foram convidados, e o Brasil não. Esta foto é a derrota, é a foto da derrota da diplomacia brasileira. Uma diplomacia que se arrogava o direito de dizer o que era justo e o que era errado no Oriente Médio, que se tinha ambição de poder mediar um acordo de paz até nuclear, né? Se a gente se lembra de 2009, acordo nuclear iraniano entre o Irã e o resto do mundo, e agora é sumariamente ignorada pela comunidade internacional, pelo radicalismo das posições de Lula, de Celso Amorim e de boa parte do Itamaraty, que não são cacifados sequer para ser convidados para... Não é que vamos assinar, não, só convidados. Ou seja, hoje o Brasil é um país radioativo, está se encaminhando a largos passos a ser um Estado canalha na comunidade internacional, e esta foto demonstra que até o Paraguai, por quanto possa contar com 12 países paraguaios, na política internacional é convidado, e o Brasil é ignorado com Lula e Roma, né? Era só um pulinho, mas preferindo mantê-lo à distância de segurança. Bom, em uma entrevista exclusiva ao Oeste, a Clara Marmã, de 63 anos, disse que a sua vida nunca mais foi a mesma desde que voltou do cativeiro do Hamas em novembro de 2023. Ela deixou de atuar como professora para se dedicar a uma causa: trabalhar para o retorno de todos os reféns que ainda estavam com o grupo terrorista. Hoje, quando os últimos reféns vivos foram libertados, ela conta que o alívio foi grande, mas não completo. Abro aspas para Clara Marmã. Fui envolvida por uma enorme sensação de alegria com o retorno deles. Foi um grande alívio, você não pode imaginar. Mas logo veio uma sensação de falta, que não permite que a comemoração seja plena. Ainda falta o retorno dos corpos dos reféns e é importante que isso ocorra em respeito às famílias que não puderam enterrar seus entes queridos. Fecho aspas. Ana, eu convido inclusive quem nos acompanha a fazer a leitura dessa entrevista que está publicada no nosso site da Revista Oeste. A Clara foi refém, ela foi libertada em 2023, não é dessa nova leva, mas é importante a gente humanizar, né? A gente está às vezes aqui falando de termos técnicos, acordo de 20 pontos, mas trazer, né, a angústia, o sofrimento e agora o alívio dessas famílias que puderam, felizmente, abraçar novamente esses reféns que ficaram mais de 2 anos sob domínio do grupo terrorista Hamas. Paula, as histórias que estão sendo divulgadas, aqui nos Estados Unidos, são histórias devastadoras. Tem essa história da Clara, que também foi contada aqui há algumas semanas, na esperança, né, dessa leva de reféns ser libertada. Hoje nós ouvimos também histórias de pessoas que tiveram os dedos cortados por um veterinário, porque ali naquela confusão do 7 de outubro, algumas pessoas ficaram feridas nas mãos, nos pés, e essa pessoa, esse refém, estava reclamando de muita dor nos dedos que foram atingidos por esses tiros, e um veterinário veio e simplesmente cortou os dedos, 2 dedos dessa pessoa. E aí histórias assim, meu Deus, pais que estão voltando, que saíram de casa, os filhos eram bebês, tinham 6 meses, 4 meses e hoje tem 2 anos. Então tem toda uma adaptação psicológica, o terror psicológico ainda não conseguem, os psiquiatras, psicólogos que estão em torno desses reféns, eles ainda não conseguem dimensionar o dano
e quanto tempo eles vão conseguir recuperar a sanidade, porque essa é uma pergunta muito recorrente aqui na imprensa americana. Em quanto tempo? Porque nós queremos o melhor para essas pessoas. E aí, veja você, Paula, eu estava vendo, antes do Sem Filtro, eu estava assistindo a uma entrevista de um refém que disse o seguinte, ele disse que ele revelou que o Hamas, em 2024, vejam vocês, estava muito apreensivo com a eleição presidencial nos Estados Unidos e que o grupo queria que Kamala Harris vencesse, porque eles tinham medo do que estava por vir se o Donald Trump vencesse. E aí, hoje nós temos, 13 de outubro, os reféns agora em casa, alguns, parece que 28 ainda estão a caminho. Muita gente, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre a imprensa, mas muita gente na imprensa dizendo que o Hamas não pensou direito, porque o Hamas libertando todos os reféns, o Hamas perde a moeda de troca. Vejam vocês o nível dos esquerdistas na imprensa aqui nos Estados Unidos. E para finalizar, Paula, aquela capa da Time que o Gaut trouxe aqui, curioso porque a capa está sendo divulgada aqui na imprensa por todos os veículos da Time com o seguinte texto. Eles estão divulgando essa capa no Twitter, no TikTok, no Instagram e no próprio site com o seguinte subtítulo: os reféns israelenses mantidos em Gaza foram libertados no âmbito da primeira fase do plano de paz de Donald Trump, juntamente com a libertação de prisioneiros palestinos. O acordo pode se tornar uma conquista marcante do segundo mandato de Trump e pode marcar uma virada estratégica para o Oriente Médio. Ou seja, não tem mais como fazer cara de nojo, de paisagem e dizer que Donald Trump, o suposto novo Hitler, porque nós ouvimos isso desde 2016 aqui nos Estados Unidos. Que coisa, o suposto novo Hitler trazendo uma possível paz, pelo menos a libertação de reféns judeus que agora estão em suas casas. E a jornalista Mônica Waldvogel teve um áudio vazado ao vivo durante a edição do Em Ponto na Globo News, na manhã desta segunda-feira, por volta das 7h35, enquanto a emissora transmitia o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, direto de Jerusalém. No momento, a tradutora fazia a interpretação simultânea da fala de Netanyahu, quando o microfone da apresentadora captou uma fala que foi cortada imediatamente pela equipe. Você é o espírito de Davi, o Macabeus. Você é o espírito de Israel. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa, eu espero que o diabo tenha... Sabine Tassa, o Kibbutz Netiv Tzahar, está observando essa sessão do consulado de Israel em Los Angeles. Ela perdeu o marido e o filho mais velho no dia 7 de outubro. Ela é mãe de outros 3 meninos. Augusto Nunes, mesma emissora daquela jornalista que fez aquele comentário dizendo que não entendia porque os mísseis do Irã matavam tão pouco em comparação com a artilharia de Israel. Quer dizer, eles querem que a guerra continue e que seja vencida pelo Hamas. Eles querem que não haja paz. Quer dizer, dá para entender uma cabeça assim? Agora, é esse tipo de comentário, é uma frase que destrói para sempre a credibilidade de um profissional, né? Temos o privilégio de estar numa coprodução entre o programa Faroeste Brasileira e Oeste Sem Filtro, tendo a oportunidade de entrevistar a Maria Corina Machado, líder
das forças democráticas de verdade da Venezuela. E damos as boas-vindas. Maria Corina, é um privilégio estar contigo nesse momento, sabendo qual é a realidade da Venezuela agora. Muito obrigada, Gustavo e Paula. É para mim uma honra também poder compartilhar com vocês. Bom, Paula, a fala é sua. Bom, quero agradecer muito o convite, primeiro de Gustavo Segre, de estar aqui hoje participando dessa entrevista. E, Maria Corina, quero expressar a minha admiração pela sua coragem, pela sua luta. A gente sabe que a senhora já foi presa, perseguida, enfrenta o regime do ditador Nicolás Maduro há muito tempo, não só dele, mas também de Hugo Chávez. Então, parabéns pela sua causa, sou solidária à sua causa e à sua luta. Eu gostaria de começar perguntando, vou falar devagar aqui, mas peço ajuda ao Segre, caso seja necessário aí fazer a tradução. Queria saber um pouquinho da sua situação pessoal hoje. Eu sei que talvez a senhora não possa dar muitos detalhes, se a senhora está mesmo na Venezuela, mas como é que está a sua rotina? Como é que é a vida de uma pessoa que hoje vive na clandestinidade em razão da ditadura na Venezuela, Maria Corina? Bom, muito obrigada, Paula, e a ti, Gustavo, por essa oportunidade. A situação nesse momento é sumamente crítica. Todas as pessoas que estivemos envolvidas nessa enorme gesta cidadã, que resultou na vitória de eleição presidencial por parte de Edmundo González Urrutia e na derrota de Nicolás Maduro, estamos perseguidas. Muitos tiveram que sair do país, tiveram que se exilar, se esconder. Os outros estão presos ou mortos. Ou seja, houve de fato uma perseguição férrea. O regime nos acusou de terrorismo, de todo tipo de delito. Eu já estou há mais de um ano em absoluto isolamento, em clandestinidade, porque tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello disseram publicamente que estavam me procurando. E se me encontrassem, seguramente me fariam desaparecer. Se me conseguem. É gravíssimo. Agora, um dado que me chamou a atenção, se é que as casualidades existem, a determinação da sua inelegibilidade, ou seja, de não poder participar do ato democrático das eleições, se não estou mal informado, foi em dia 30 de junho de 2023. Esse mesmo dia foi quando o ex-presidente Bolsonaro também foi declarado inelegível no Brasil. Você acha que é uma casualidade? Bom, a verdade é que eu não estava consciente disso, mas nessa altura da minha vida eu vejo poucas casualidades em todas as dinâmicas que enfrento, Gustavo. No caso da Venezuela, o que acontece é que Maduro é um covarde. Ele sabia que não havia nenhuma possibilidade de ganhar frente a mim. Eu pude participar em um processo de primárias que foi uma beleza, onde participaram mais de 3 milhões de venezuelanos organizados pela sociedade civil. E consegui, e me honra muito, a confiança e o voto de mais de 92% dos venezuelanos. Por isso, Maduro decidiu me tirar do caminho. No entanto, mais uma vez, subestimou o povo da Venezuela. Porque nós conseguimos que um homem, diplomata aposentado que ninguém conhecia, Edmundo González Urrutia, se convertesse em candidato, representando a vontade de mudança dos venezuelanos e ganhasse com 70% dos votos. Foi algo monumental, apesar de toda a fraude que eles fizeram com o sistema eleitoral venezuelano. E Maria Corina, como é que está a oposição nesse momento na Venezuela? Dá para dizer que ela continua unida ou de alguma forma está fragilizada desde a consolidação da tomada do poder pelo ditador Nicolás Maduro nas últimas eleições, que foram realmente uma farsa, né? Uma fraude? Olha, Paula, a Venezuela está mais unida que nunca. Eu me atrevo a dizer que não há outra sociedade tão coesa, tão unida como a Venezuela. Nós não temos diferenças religiosas, não temos diferenças raciais, regionais, sociais ou políticas.
Mais de 90% dos venezuelanos queremos o mesmo. O que queremos? Viver bem. Queremos um país com oportunidade de progresso através do trabalho produtivo, do trabalho bem remunerado, com justiça, onde todos sejamos iguais perante a lei, onde possamos sair às ruas e dizer o que pensamos, sem medo de sermos perseguidos ou agredidos. Queremos que nossos filhos possam voltar a um país livre. O chavismo e depois Maduro tentaram dividir a sociedade, colocar uns contra os outros. Mas nós conseguimos unir a Venezuela. E é por isso que essa é uma força tão poderosa, porque nasce do povo, em torno de valores e de uma visão de sociedade. Então não tenham nenhuma dúvida. Maduro vai sair, é claro que vai sair. Nós vamos fazer valer a pena a soberania popular, a soberania nacional expressa nos votos. Isso vai derivar de um processo de transição ordenado, estabelecido, e de uma Venezuela que voltará a ser livre, produtiva e luminosa. Agora, Maria Corina, nós observamos na realidade da Venezuela manifestações multitudinárias. Eu me lembro de uma imagem sua em cima de caminhões, de carros, quando você teve de ir caminhando porque te impediam de passar pelas ruas. Ou seja, tudo era uma complicação. E dava a sensação de que o povo venezuelano havia se resignado a um ditador que foi a melhor expressão do socialismo. Todos iguais, todos pobres. $1 como salário básico e o resto, ajuda social. E aí aparece a determinação do presidente Trump dizendo que Maduro é um dos dirigentes do Cartel de los Soles. Ele denomina o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e envia as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso mudou a realidade na esperança do povo venezuelano? Saber que os Estados Unidos estavam enviando as suas Forças Armadas para resgatar, se é que podemos dizer assim. Bom, várias coisas no que você disse. Primeiro, em relação ao socialismo, é evidente. Eu sempre dizia, claro que Chávez quer os pobres, mas nos quer pobres. Eles necessitam de uma sociedade submersa na pobreza, na miséria, de cabeça baixa e mão estendida. Essa é a maneira de controlar uma sociedade. Além disso, a migração foi uma estratégia sistemática para separar as famílias, servir como válvula de escape social e, ao mesmo tempo, deixar a sociedade submersa na tristeza. Pais sem filhos, irmãos separados, filhos sem suas mães. Horrível o que aconteceu na Venezuela. E isso foi intencional. Agora bem, depois do triunfo espetacular de 28 de julho, a repressão que Maduro desencadeou foi tão brutal que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como terrorismo de Estado. As Nações Unidas falaram em crimes de lesa humanidade. Então, não é verdade que o povo se resignou. A sociedade venezuelana continua se cuidando, se organizando, de maneira, obviamente, discreta, porque quem levanta a voz é preso. Há jovens presos simplesmente por colocar uma mensagem no Instagram ou por terem uma foto minha no celular. Professores foram presos por protestarem porque não havia luz nas escolas. Enfermeiras também foram detidas, inclusive a presidenta do Colégio de Enfermeiras de Barinas, simplesmente por denunciar salários indignos. Então não é verdade que a sociedade está resignada. A sociedade está se organizando e se protegendo. Agora bem, uma vez que o presidente Donald Trump publicamente e oficialmente reconheceu esse regime como um cartel e Maduro como o chefe do Cartel de los Soles, designando-o como uma organização terrorista. Isso gerou uma quantidade enorme de reações, tanto dentro do regime como dentro da sociedade venezuelana.
porque é algo que nós buscávamos, Gustavo, há muito tempo, que esse regime fosse qualificado pelo que realmente é. Isso implica uma política de law enforcement, de aplicação de justiça para desmantelar essa estrutura criminosa. Maria Corina, você disse que a sociedade tem se organizado e está tentando se proteger, mas imagino eu que tem muito medo da repressão, da censura, da ditadura. É possível aí na Argentina, na Venezuela hoje, organizar manifestações pacíficas na rua? Como é que é esse tipo de organização da sociedade civil? Hoje em dia, não pode haver sequer uma manifestação por falta de água, Paula. Hoje em dia, Maduro ordenou militarizar cidades e colocar nas ruas grupos armados por eles mesmos, que recebem ordens diretas. Em outras palavras, eles atuam como terroristas. Mas, apesar disso, o movimento está despertando, está se entonando, se fortalecendo. Uma companheira me dizia esses dias que o que existe é uma euforia silenciosa, porque sabemos o que está acontecendo. Sabemos que está se conformando uma coalizão internacional, já que o regime de Maduro representa uma ameaça real à segurança de todo o hemisfério. Não só porque é o chefe de uma estrutura criminosa de narcotráfico e do trem de Aragua, e por abrigar grupos terroristas, mas também por abrir à Venezuela a presença do regime do Irã e da Rússia. Isso está gerando qualificações internacionais, não apenas no governo do presidente Trump, mas também de países como Argentina, Paraguai, Equador, Trinidad e Tobago, Uruguai, República Dominicana. Isso é, se está criando uma coalizão de países democráticos que tem que fazer valer a soberania expressa pelo povo da Venezuela e avançar para uma transição. Agora, Maria Corina, suponhamos por um minuto, nessa euforia silenciosa, que eu adorei a expressão, que Maduro diga, vou embora. Vocês aceitariam que ele se refugie em outro país, em vez de ir preso como deveria, só para que o povo venezuelano tenha um futuro melhor? E se isso acontecesse, como seria? O que restaria? Qual seria o primeiro dia depois do Maduro fora do poder? Bom, nós já fizemos saber ao regime, de maneira pública e privada, inúmeras vezes. A nossa disposição é a um processo de transição negociada, sempre partindo do respeito à soberania popular expressada em 28 de julho e dando garantias para todas as partes que participem e favoreçam essa transição, para que possam estar seguras. E isso foi dito reiteradamente, mas até agora Maduro tem se negado. Pelo contrário, ele não só se entrincheirou, como também atuou com maior violência ainda. Então, no melhor interesse de Maduro, praticamente sua única opção já é aceitar os termos dessa negociação, porque, do contrário, ele vai sair de qualquer maneira, mas em condições muito piores. Agora, os termos específicos de uma negociação, Gustavo, você compreenderá de que não são objetos de discussão prévia e pública. Serão tratados no momento adequado e de acordo com as condições que existirem. Mas, repito, nós estamos absolutamente a favor de uma transição, seja ela negociada ou não. Queria voltar ao tema da fraude nas eleições da Venezuela no ano passado. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se recusou a admitir a farsa nas eleições. É possível dizer, Maria Corina, que o governo brasileiro foi cúmplice, é cúmplice dessa postura do ditador Nicolás Maduro em relação à farsa das eleições? Todo mundo sabe a magnitude da fraude que Maduro pretendeu fazer. Com atas em mãos, mais de 85% das atas oficiais, que também foram verificadas e auditadas por organismos eleitorais e especialistas no mundo inteiro. Todos concluíram os mesmos resultados.
Ninguém, a estas alturas, pode alegar desconhecimento de que Maduro não entregou os resultados. Claro que não ia entregar, porque as atas originais e fidedignas demonstram sua derrota. Por isso, para mim, é injustificável que qualquer governo que se diga democrático não tenha reconhecido, até agora, Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela. Maria Corina, nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação particular, claramente de censura. Chamamos de ditadura judicial. Mas devemos lembrar que na Venezuela não foi de um dia para o outro que Chávez e depois Maduro disseram estamos numa ditadura. Isso foi evoluindo. Você poderia resumir quando percebeu que o sistema já não era tão democrático como parecia ou como deveria ser? Eu te digo, Gustavo, o que nós vivemos espero que sirva de experiência, não só para os países da América Latina, mas para o mundo inteiro. Porque quando se perde a democracia e a liberdade, é muito difícil recuperá-las. Há 26 anos dizíamos, Venezuela não é Cuba, aqui não vai acontecer o que aconteceu em Cuba, e veja como estamos hoje. Um país que foi um dos mais ricos da região, hoje é mais pobre que o Haiti. Isso é o que essas pessoas nos fizeram. E como você disse, foi algo progressivo. Foram tomando o controle pouco a pouco. Tomaram o controle do sistema judicial. Todos os juízes que não eram leais a Chávez foram afastados, demitidos. Hoje, 95% dos juízes são de livre nomeação e remoção, ou seja, são temporários, e sabem que, se não forem absolutamente submissos à tirania, vão para fora ou para a prisão. Depois, tomaram controle também dos meios de comunicação, primeiro com censura, depois comprando veículos e jornalistas, e, por fim, fechando os meios. As vozes valentes que defendiam a verdade acabaram presas ou forçadas a sair do país. Progressivamente, também foram tomando os meios de produção. Chávez expropriou mais de 30% das terras produtivas da Venezuela. E hoje são desertos. Confiscaram mais de 5.000 empresas que eram produtivas. E hoje são sucata. E assim foram avançando, avançando e avançando, tomando o controle de tudo que pudesse gerar autonomia. Porque eles querem uma sociedade dependente, inclusive no sistema eleitoral, que transformaram numa grande máquina de fraude, uma caixa preta de manipulação. Esse modelo de fraude foi exportado aos outros países. Então, eu acredito que a experiência venezuelana deve servir de alerta para todas as sociedades que pensam, no meu país, isso não pode acontecer. A chegada de um sistema autoritário, de uma ditadura opressora, pode acontecer em qualquer lugar. A liberdade tem que ser defendida todos os dias, estando alertas, vigilantes e organizados. Mas agora a Venezuela será livre e parte do que queremos é que, desde a Venezuela, vá para o mundo inteiro a nossa experiência de organização e de luta cidadã pela libertação. É com essa mensagem de esperança que a gente encerra essa entrevista. Eu ia justamente perguntar isso que o Segredo tocou, o que a senhora diria aos brasileiros para ficar atentos, né? Para o Brasil não virar uma Venezuela, se fala tanto da venezuelização, né? Para não virar uma ditadura, mas acho que a senhora tocou exatamente nesses pontos. Nós estamos, em certa medida, vivendo tudo isso, experimentando tudo isso. Eu quero agradecer muito, primeiramente, a Maria Corina Machado, a gentileza de conversar conosco, de tocar em diversos pontos sensíveis. Mais uma vez, parabenizar pela coragem, pela postura da oposição, de liderar essa oposição num país que vive com tantos problemas, com tantas dificuldades. A gente fica na torcida para que todo o povo venezuelano consiga ultrapassar esse momento tão difícil, Maria Corina. E quero agradecer também a Gustavo Segredo pelo convite, por ter intermediado essa entrevista, essa conversa com a Maria Corina Machado, nessa parceria entre o Oeste Sem Filtro e o Faroeste à Brasileira. Muito obrigada, Maria Corina. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada ao povo do Brasil, que eu sei que nos acompanha nessa luta. E tenham certeza, muito em breve a Venezuela será livre.
Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Corina. E falo como argentino e brasileiro. A América Latina está com o povo venezuelano. Está com vocês. Não desanimem. Muito obrigada. Eu sei disso. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela. Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno, instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer: o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800 606 6048. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, denunciou a interferência do governo americano nas eleições do Brasil de 2022. Ele ainda afirmou que a CIA teria utilizado uma ONG para tentar influenciar processos eleitorais no país. O assunto agora é a interferência no processo eleitoral brasileiro. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, acusou a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, de usar uma ONG para interferir nas eleições presidenciais do Brasil em 2022. A denúncia foi feita hoje para o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado federal Felipe Barros. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro. Segundo Mike Pence, a operação envolveu o Fundo Nacional para a Democracia, ligado ao Partido Democrata, e teria sido usada para favorecer Lula e prejudicar Jair Bolsonaro. Pence afirmou ainda que entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos ao Brasil por meio da agência americana, que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. Vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de
reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Mike Pence também denunciou a participação do Grupo Globo no esquema de censura. Essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Então a Globo usa o fato ou boato que parceria com o programa CEPS americano. And Fato ou Fake was e o fato ou boato foi desenvolvido pelo US company Medan. A empresa americana Medan. Medan, como vimos, é o CEO dela, orgulhou-se do fato de que eles fizeram com que a eleição fosse mais direcionada por Lula, mais inclinada por Lula, por conta do dizendo que o Bolsonaro estava trazendo má informação. Então, todas as empresas brasileiras estão utilizando isso para o fato ou boato. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade. E o que a Medan está fazendo? A Medan está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Queria te ouvir, assim, nessa primeira rodada, o que mais te chamou a atenção dessa apresentação do Mike Pence? Paula, primeira rodada, né? Porque, olha, o Gilmar Mendes, nós mostramos ele dizendo sobre nações sérias. Em qualquer nação séria, o dia de hoje, o que Mike Pence apresentou hoje em uma das casas legislativas do país, cairia como uma bomba em nações sérias e medidas extras, drásticas, constitucionais seriam tomadas em relação ao que foi apresentado hoje. Paula, eu confesso que eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa. O Mike Pence, ele trouxe tanta coisa que nós discutimos já há alguns meses aqui, inclusive na Revista Oeste, em artigos aqui no Sem Filtro, desde fevereiro deste ano, quando o Donald Trump colocou o Elon Musk à frente do DOGE, do Departamento, né, de Contenção de Gastos nos Estados Unidos. E o DOGE, uma das primeiras ações do DOGE foi exatamente colocar o dedo ali na USAID. E aí foi um escândalo de proporções históricas, talvez
nunca vistas na história dos Estados Unidos. Bilhões e bilhões e bilhões do pagador de impostos, dos pagadores de impostos nos Estados Unidos, sendo desviados para programas que não tinham absolutamente nada a ver com os Estados Unidos, mas além, programas de censura. E num desses programas de censura, aqui no Brasil. E aí tem acordos com ONGs aqui no Brasil, ONGs ligadas ao TSE. Olha, a quantidade de documentos apresentada hoje pelo Mike Pence, eu recomendo à nossa audiência com calma. Hoje, amanhã, durante o fim de semana, entre no perfil do Mike Pence e vocês vão ver ali todas as provas. Nós estamos falando de Joe Biden, de CIA, de TSE, de USAID, de Barroso, né? Porque nós temos, inclusive, um vídeo do ministro Barroso no passado se gabando de ter salvo a democracia com a ajuda de quem? Dos Estados Unidos da América. Vamos ver, Ubinha? E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Eu acho que isso teve algum papel, né? Bom, Paula, nessa primeira rodada, eu queria só... eu tentei escrever aqui os pontos, né, que me chamaram a atenção, mas 9 mil jornalistas no mundo foram treinados pela USA. 9 mil jornalistas, inclusive jornalistas dentro de agências de checagem. Aqui no Brasil, Aos Fatos, Lupa. Depois ele disse também ali, é tanta coisa que a gente tem, cada um vai ter que colocar, dar a sua pincelada. Ele disse também que semicondutores de Taiwan foram inseridos nas urnas eletrônicas a pedido do ministro Barroso com o apoio de Joe Biden. Isso é perturbador. E a administração Joe Biden, que triplicou o volume de recursos dos pagadores de impostos dos Estados Unidos repassados a ONGs no Brasil durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Paula, é um escândalo e hoje nós entendemos o que Donald Trump está fazendo. Donald Trump está desfazendo, na verdade, esse complexo industrial da censura que foi muito bem usado pelo Partido Democrata, não apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Ana, são tantos documentos, foi uma enxurrada de documentos que o Mike Pence apresentou hoje nessa audiência. Eu quero aproveitar, a gente falou que já comentamos esse assunto em outras oportunidades. Em fevereiro este ano, Ana, você publicou uma reportagem, um artigo na Revista Oeste intitulado Follow the Money. Está aí na tela para quem nos acompanha, e você fez menção ao Mike Pence. Trago rapidamente aqui e convido a nossa audiência a revisitar esse artigo, porque vale muito a pena. Você traz ali muitas informações sobre o escândalo da USAID no começo do ano. Trump tinha recém-assumido, já estava causando aquele furacão. A gente estava trazendo os detalhes nessa reportagem onde você lista ali onde que a USAID estava colocando o dinheiro dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. E aí o Mike Pence disse o seguinte, você trouxe um trecho rapidamente aqui do que ele disse. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares de dinheiro dos impostos americanos financiando o esforço para que projetos de lei anti-desinformação fossem aprovados no parlamento de lá, financiando os defensores legais que pressionaram o Tribunal de Censura de lá,
o TSE a reprimir Bolsonaro, tweets e mensagens do WhatsApp e do Telegram. Fecho aspas aqui para um trecho que você trouxe lá em fevereiro e agora a gente acompanhou ali aquela enxurrada de documentos que o Mike Pence apresentou hoje, Piotr. Eu quero ouvi-lo porque esse tipo de denúncia extremamente grave de interferência de um outro país no processo eleitoral é crime. A gente até tentou conversar com o deputado Felipe Barros para tentar uma entrevista para entender quais são os próximos passos daqui para frente, quais são as medidas jurídicas que vão ser realizadas a partir dessa denúncia. Isso é claramente invasão de soberania. Aliás, a esquerda é incrível, né? A esquerda adora citar, porque durante a ditadura, a CIA, isso e aquilo, e agora de novo com essa história do Donald Trump e tudo mais. Não, isto é invasão de soberania, claríssima. E estou falando do momento mais importante de uma democracia, que é justamente a eleição. Na carta de Donald Trump, vamos nos lembrar, ele cita ataques às eleições livres no Brasil. Aquela carta do dia 9 de julho, se não me engano, né? Do dia 9. E isso está logo, se não me engano, no segundo parágrafo. Os americanos sabem exatamente o que aconteceu aqui, até porque se houve uma interferência clara, como tudo indica, do governo americano nas eleições brasileiras, nas eleições livres brasileiras, é claro que o governo tem essas informações. O que o Mike Pence está mostrando agora, aqui para o Congresso brasileiro, para a Câmara dos Deputados, é exatamente como funcionava esse trabalho. Sem contar a declaração do próprio ministro Barroso, que não por essa e talvez por outras razões também se diz, talvez, inconformado ou chateado no cargo, na gestão dele como presidente do Supremo Tribunal Federal. A declaração dele é ruim, muito ruim. Mas, enfim, vai responder por isso em algum momento. O que nós estamos vendo aqui é a abertura de informações e obviamente, exposição disso ao público, demonstrando claramente que este governo, o atual governo Lula, pode ter sido eleito, nós estamos ainda colocando na condicional, por um cuidado jornalístico, mas pode ter influenciado na eleição a ponto de Lula não ter tido, então, por esse pensamento, uma eleição legítima. Eleição legítima é aquela livre de interferências em que a manifestação do eleitor, a vontade da maioria é seguida. Isso é, a definição clara de uma eleição livre. Se cada uma dessas acusações for demonstrada com evidências, nós temos aqui, sim, um caso claro de interferência na soberania brasileira. Mas veja a que ponto nós chegamos. A Ana Paula mencionou há pouco que em qualquer país, numa situação convencional, que não é que nós vivemos, isso seria uma bomba. Isso seria daquelas coisas que para o país porque está tudo errado. Não, vimos recentemente, apesar de todas as evidências, e escrito na carta do presidente Trump, não, dá de ombros para aquilo, não, é só o Donald Trump. Não, espera um pouquinho. Veio a carta, vieram as sanções, veio a lei Magnitsky e agora vem mais informação e dando todas as evidências de uma invasão à soberania brasileira. Agora não é narrativa, não. Agora são fatos, mas que comprometem exatamente este governo e o consórcio de poder do qual ele faz parte, juntamente com o Supremo Tribunal Federal. São esses órgãos que precisam responder objetivamente a essas denúncias. Nós não estamos tratando aqui como algo que não possa ser respondido. Muito pelo contrário, deve ser respondido ou deveria ser respondido. O governo federal vai fazê-lo? O Supremo Tribunal vai fazê-lo? Porque deveriam ter a humildade de fazer. Se não o fizerem, as denúncias vão continuar aumentando. E o Congresso, felizmente, por esta comissão, avança. O problema é que o presidente da Câmara nós sabemos quem é. E o presidente do Congresso também. Até o momento, 2 omissos. Antes de passar para o Silvio, só para não perder o gancho, Ana, deixa eu trazer uma publicação na Rede X bastante importante, que saiu agora há pouco, às 18h36, que é do subsecretário de Diplomacia Pública. Ele respondeu a uma publicação daquele escritório do Hemisfério para Assuntos Ocidentais, que nós inclusive trouxemos aqui. Ele respondeu em cima, eu vou trazer, o tweet está em inglês, está ali em português também traduzido. O ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção global Magnitsky do presidente Trump. Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, Ana, tweet que
que acabou de sair, a gente traz para a nossa audiência, mas queria que você explicasse a importância aí desse perfil, né? Ele que é do gabinete de subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos. Paula, por que esse tweet é importantíssimo? Nós estamos falando do Darren Beattie. Quem é o Mr. Beattie, Darren Beattie? Ele é nada mais, nada menos a pessoa que cuida das questões ligadas à liberdade de expressão no Departamento de Estado dos Estados Unidos. E é exatamente ele, Darren Beattie, que está supervisionando as sanções da Lei Magnitsky no Brasil. Por isso, esse post ele é importante, ele tem um peso, mais um peso, dizendo: nós seguimos monitorando o Brasil de perto. É mais um tweet, mais uma declaração de outra pessoa dentro do Departamento de Estado dizendo, e essa pessoa, repito, que supervisiona as sanções da Lei Magnitsky no Brasil e da liberdade de expressão no mundo, essa pessoa dizendo: estamos de olho no Brasil. Isso tem um peso muito grande. Dá para entender porque alguns ministros do Supremo, eles não querem assinar cartinhas e não querem participar de jantares. Eles sabem que os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Um áudio tornado público levantou suspeitas sobre a atuação de um juiz auxiliar que atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que esse era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Só para esclarecer, consta, esse é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então, ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da
toga, né, de que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ele ia usar, se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Essas denúncias estão vindo à tona com provas, né, do telefone do Tagliaferro, elas tinham que parar o país. Está furando um pouquinho a bolha da velha imprensa, um ou outro veículo está publicando, o Estadão publicou, pasmem, uma reportagem até séria mostrando as denúncias contra Alexandre de Moraes e seus abusos, né? A Globo ainda não tomou muito conhecimento do que está acontecendo, não. Mas isso era para ter parado o país. O caso envolvendo os empresários do grupo, do WhatsApp, que eu fazia parte, né, e que receberam Polícia Federal às 7 da manhã nas suas casas ou empresas, por nada, por uma coluna de fofoca do Guilherme Amado que o Alexandre de Moraes usou como única evidência para mandar a Polícia Federal e depois entrou numa máquina do tempo, retroagiu e disse que não era só aquilo, para criar embasamento falso para sua decisão. O mesmo Guilherme Amado que levou uma reportagem sua também, entre aspas, levou à prisão do Felipe Martins, porque viajou para os Estados Unidos e escafedeu-se. Isso tudo tem que ser investigado. Nós estamos lidando com uma quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora, a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias. Porque um levantamento mostra que voos de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira custaram 8 milhões e 600 mil reais até o início deste mês de novembro. Foram 394 deslocamentos, incluindo 75 viagens no modelo Uber aéreo, com apenas 3, 2 ou 1 passageiro em 14 voos, só uma pessoa estava a bordo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, realizou 82 voos, a maior parte entre Brasília e São Paulo, muitos deles sem agenda oficial. O custo total passou de 1 milhão e 600 mil reais. Os chamados voos secretos, à disposição do Ministério da Defesa, já somam 883 mil reais, sendo 39 na categoria Uber aéreo. Em 11 deles, só uma pessoa viajava, identificada pela FAB apenas como passageiro sob sigilo. A prática começou no início do governo Lula, quando ministros do Supremo relataram ameaças em voos comerciais e passaram a ter acesso a jatinhos da FAB em casos de risco à segurança. O presidente da Câmara, Hugo Mota, lidera o uso das aeronaves com 113 voos com gasto superior a 2 milhões e 800 mil reais. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soma 1 milhão de reais em despesas com jatinhos da FAB. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, todos que nos acompanham. A regra para o uso de jatinho permite aos chefes dos poderes. Então, em que pese o fato de a gente perguntar o porquê que o Hugo Mota, ou o presidente do Senado, ou mesmo o presidente do Supremo, tem usado muito, o Barroso usava bastante também, né? A lei ainda permite. O fato é que no governo Lula houve esse aumento, essa nova interpretação da lei, uma concessão do governo a todos os ministros do Supremo, porque eles se sentiam ameaçados se viajassem de voos comerciais. Nunca ministros precisaram viajar de voos fretados pela FAB, porque podiam viajar de voo comercial. Mas qual a razão do sigilo? Qual é o problema de saber que determinado ministro viajou tantas vezes? Se não está viajando de voo comercial, explique. Até porque o Lula aumentou esta possibilidade de uso de jatos da FAB. Mas, Paulo, eu vou só lembrar desse ponto a mais. Só nós vamos reclamar disso, ninguém mais da imprensa vai, porque tem um fato. Lá em 2016 ou 2017, quando houve uma reclamação, era o governo Temer, me lembro muito bem, em relação aos órgãos de doação pelo país, em que havia uma reclamação, está perdendo órgão. O Brasil tem um sistema de transplantes pelo SUS muito eficiente, muito competente,
É um dos modelos do mundo. Veja só que o Brasil tem essas coisas, né? Aí chegou ao governo Temer, o presidente Temer na hora foi lá e assinou. Então quando não tiver malha aérea disponível, o jatinho da FAB vai buscar. Se eu estou usando todos esses jatinhos para transportar autoridades sem necessidade ou de forma exagerada, então está faltando avião para buscar órgão. Quantos órgãos será que não estão perdendo nesse momento? Ou quantos órgãos estão em risco que não vão chegar entre o doador e, obviamente, o receptor e podemos perder uma vida em relação a isso? Porque esses jatinhos estão sendo usados. Lá houve uma comoção de parte da imprensa, numa assinatura de um dia para o outro, o governo Temer resolveu o problema. Aliás, o próprio presidente resolveu. E agora? Quer dizer, não tem mais jatinho. Até outro dia estava faltando combustível, estava faltando dinheiro para combustível. Então, quer dizer, não é que aumentou exponencialmente o número de aviões da FAB para esse tipo de atendimento à autoridade. O fato é que o principal, o que o contribuinte não reclamaria de ter um jatinho da FAB indo de Manaus para buscar um órgão e levar a qualquer outra cidade brasileira, o cidadão não reclama disso. A questão é, se esse avião está sendo usado para levar gente a Buenos Aires, está faltando para outras coisas. Vamos fazer o resumo da ópera. Eles têm medo de aparecer, de viajar em voos normais pela impopularidade crescente. Eles não querem ser vistos, eles querem confabular longe do Brasil. Então eles pegam os amigos que são suspeitos também, o Mota o Mota coordena votações importantes e estão envolvidos nisso os ministros do Supremo, as mulheres que têm escritórios de advocacia, etc, etc. E eles acham, bandido brasileiro, né? Não sabe montar álibi. Eles acham que vão para Buenos Aires e ficam escondidos. Nós vamos saber o nome de todos. De todos. Porque eles vão pelo menos sair do hotel lá em Buenos Aires, ou lá também. Eles têm medo de andar na rua porque há brasileiros por perto. E assim, mais uma edição de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.